Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação. Querido irmão, querida irmã, precisamos estar em alerta para o risco de ouvir a palavra de Deus e não sermos capazes de colocá-la em prática. O Evangelho nos ensina que ouvir a palavra de Deus e não colocar em prática faz de nós pessoas sem juízo e imprudentes. Nós não queremos ser assim. Quem ouve estas minhas palavras e não as coloca em prática é como o homem sem juízo que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram, a casa caiu e a sua ruína foi completa. Por isso, sejamos praticantes da palavra de Deus. O objetivo deste nosso encontro diário ao redor da palavra de Deus é justamente para lançarmos um alicerce profundo sobre uma rocha firme através da escuta e da prática da palavra de Deus. Temos esta oportunidade. Vamos escutar com atenção. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Jesus voltou a falar-lhes em parábolas e disse: O reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as núpcias do seu filho. Enviou seus servos para chamar os convidados às núpcias, mas estes não quiseram vir. Tornou a enviar outros servos, recomendando: Dizei aos convidados: Eis que preparei meu banquete. Meus touros e cevados já foram degolados e tudo está pronto. Vinde às núpcias. Eles, porém, sem darem a menor atenção, foram-se, um para o seu campo, outro para o seu negócio, e os restantes, agarrando os servos, os maltrataram e os mataram. Diante disso, o rei ficou com muita raiva e, mandando as suas tropas, destruiu aqueles homicidas e incendiou-lhes a cidade. Em seguida disse aos servos: As núpcias estão prontas, mas os convidados não eram dignos. E depois às encruzilhadas e convidai para as núpcias todos os que encontrardes. E esses servos, saindo pelos caminhos, reuniram todos os que encontraram maus e bons, de modo que a sala nupcial ficou cheia de convivas. Quando o rei entrou para examinar os convivas, viu ali um homem sem a veste nupcial, e disse-lhe: Amigo, como entraste aqui sem a veste nupcial? Ele, porém, ficou calado. Então disse o rei aos que serviam: Amarrai-lhe os pés e as mãos e lançai-o fora, nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. Com efeito, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, hoje nós somos colocados diante desta parábola bonita do banquete nupcial. Usa-se uma imagem muito comum desde o Antigo Testamento, a imagem das núpcias, a imagem do matrimônio, a imagem do casamento. Desde o Antigo Testamento se utiliza esta imagem metafórica para falar da relação de Deus com o seu povo. Afinal de contas, Deus, o Senhor, é o esposo e Israel é a esposa do Senhor. E ali se estabelece esta aliança entre o esposo e a esposa, entre Deus e o seu povo. Por isso, o pano de fundo desse trecho que nós ouvimos é esta metáfora matrimonial. Precisamos ter em mente que a Bíblia sempre utiliza esta metáfora para falar da união de Deus com o seu povo, desta aliança entre Deus e o seu povo. Deus é o esposo e o seu povo é a esposa, que estabelecem uma aliança entre si. Bem, o Evangelho começa dizendo: Jesus voltou a falar em parábolas e disse. É importante a gente recordar que parábola é uma fórmula simples, onde se utiliza as imagens do cotidiano
as imagens conhecidas do dia a dia das pessoas, para falar da realidade dos céus. Hoje, justamente para falar do juízo final, da imagem do juízo final. E nós devemos entrar nessa dinâmica tentando compreender como que nós estamos entrando nessa dinâmica. Portanto, entender a linguagem simples de Jesus, porque por meio dela ele nos traz uma mensagem profunda. Então, utilizando as parábolas, Jesus oferece um ensinamento profundo e diz: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as núpcias de seu filho. Portanto, um rei que celebra as núpcias de seu filho. Jesus diz que o reino dos céus é semelhante a esta celebração nupcial. Bem, aqui a gente precisa entender quem é este rei e quem é o seu filho. Este rei, nós podemos dizer, este rei é Deus, é o divino Pai eterno. E o seu filho é Jesus Cristo. Então aqui já temos que compreender que esta parábola está apontando para Jesus como o Filho amado do Pai eterno enviado a este mundo. E uma nova núpcia é a festa do casamento onde Jesus se torna o novo esposo e a igreja se torna a nova esposa. E continua o Evangelho. Enviou seus servos para chamar os convidados às núpcias, mas estes não quiseram vir. Quem são estes servos? Estes servos podem ser identificados como sendo os profetas antigos, enviados por Deus para chamar o povo de Israel à conversão, justamente esses convidados. Mas estes convidados não aceitaram o convite dos servos. Diz o Evangelho: dizei aos convidados, eis que preparei um banquete. Meus touros e cevados já foram degolados e tudo está pronto. Vinde às núpcias. No entanto, estes convidados não aceitaram o convite do rei. Isto é, o povo de Israel não aceitou o convite de Deus através de seus servos, os profetas. Por isso diz o Evangelho: eles, sem darem a menor atenção, foram-se um para o campo, outro para o seu negócio, e os restantes agarraram os servos, os maltrataram e os mataram. De fato, é o que aconteceu com muitos dos profetas antigos. Foram incompreendidos por causa da sua pregação que anunciava a vinda do Messias. Por isso, muitos deles foram mortos. E continua o Evangelho dizendo: diante disso, o rei ficou com muita raiva e, mandando suas tropas, destruiu aqueles homicidas e incendiou-lhes a cidade. E em seguida disse aos servos: as núpcias estão prontas, mas os convidados não eram dignos. Isto é, o povo de Israel entendia que era este o povo que esperava o Messias prometido. O Messias havia de vir para este povo. Mas no momento em que foi anunciada a vinda do Messias, este povo não o aceitou e não o acolheu. Ao contrário, mataram os profetas que anunciaram a vinda do Messias. Por isso o Evangelho diz que estes convidados não foram dignos. Quem não era de Israel, quem não eram os israelitas, eram considerados indignos. No entanto, foram estes que primeiro acolheram a mensagem que os profetas anunciaram. Por isso, o Evangelho diz assim: e depois às encruzilhadas, convidai para as núpcias todos que encontrardes. E esses servos, saindo pelos caminhos, reuniram todos que encontraram, maus e bons, de modo que a sala nupcial ficou cheia de convivas. Por isso, meu irmão, a gente precisa estar muito atento, porque aqueles que pensavam ser dignos não acolheram, mas aqueles que eram considerados indignos atenderam ao convite. De fato, se a gente olha a vida de Jesus nos evangelhos, quem de fato acolhia Jesus? Não eram os chefes religiosos, não eram os fariseus, ao contrário, estes se colocaram contra Jesus. Quem acolhia Jesus? Eram os pecadores, eram os publicanos, eram os doentes, eram aqueles que eram marginalizados, os estrangeiros. Estes acolhiam, estes aderiam a Jesus. É isso que o Evangelho está nos ensinando. Os primeiros convidados não aceitaram, mas aqueles que eram considerados indignos aceitaram o convite. O Evangelho é tão bonito em dizer que todos foram convidados, maus e bons, para dizer que o reino de Deus é proposto para todos, sem distinção, maus e bons. E a sala
ficou cheia. No entanto, há um detalhe interessante. Quando o rei entrou para examinar os convivas, viu ali um homem sem a veste nupcial e disse-lhe: amigo, como entraste aqui sem a veste nupcial? Ele, porém, ficou calado. Então disse o rei aos que serviam: amarrai-lhe os pés, as mãos e lançai-o para fora nas trevas exteriores. O que são essas vestes nupciais? Isto é, meu irmão, todos são convidados, mas muitos às vezes não se reveste, isto é, não veste a camisa de ser cristão. Todos são chamados a seguir Jesus, mas muitos não assumem de fato o compromisso de ser cristão. E aí chegará o momento do julgamento, esta imagem que vemos no Evangelho. Então, o rei, diante daquilo, pediu: amarrai-lhe os pés, as mãos, lançai-o para fora nas trevas exteriores. É a imagem da condenação. Ali haverá choro e ranger de dentes. Não porque Deus quer, mas porque a pessoa não vestiu as vestes nupciais, não vestiu a camisa. E o Evangelho se conclui dizendo: muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Vamos nos dispor para seguir Jesus, que nos convida para este banquete nupcial. Hoje o Evangelho nos fala desta imagem bonita das festas das núpcias, onde Jesus se torna o novo esposo e a Igreja se torna a nova esposa. Dirijamo-nos ao Pai Eterno, concluindo este nosso momento de escuta da Palavra de Deus e de reflexão, e façamos a nossa oração. Pai Eterno, diante do Evangelho que terminamos de ouvir, te pedimos a graça de renovar a nossa aliança de amor com Teu Filho Jesus. Ele é o novo esposo e nós, como Igreja, somos a nova esposa que queremos renovar uma aliança eterna que dura para sempre. Envia sobre nós, Pai Eterno, a graça do Teu Espírito para que saibamos sempre renovar a nossa aliança de amor com Teu Filho Jesus. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.